Boa noite, queridos e queridas. Mais um domingo onde estamos cada um na sua casa. Sabemos que houve um decreto do governador para que as igrejas já possam abrir as portas e se reunir, mas ainda com muitas limitações, dificulta bastante também os nossos encontros nos templos. Então, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, tanto da parte da presidência nacional, como também do nosso sínodo, ainda decidimos não iniciar os cultos presenciais, mas podemos fazer com certeza o culto em nossas casas, e por isso estamos aqui reunidos, a nossa família, Davi Tiago, eu, Valdecir, para esse tempo também de culto, um culto mais caseiro, mas um culto em honra e glórias também ao nosso Deus. É uma alegria que você também está participando, que você está junto, cultuando o nosso Deus nesse momento ali na sua casa, aonde você está com os seus familiares. Por isso nós iniciamos esse tempo, esse momento, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje queremos falar um pouco de louvor, por isso, porque podemos louvar também em tempos de crise, eu quero saudar vocês com uma palavra do Salmo 89, o versículo 1, que o Davi Tiago vai fazer a leitura para nós. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Cantarei para sempre. Não cantarei só em momentos onde está tudo bem, mas cantarei para sempre o amor de Deus, a fidelidade, e vou anunciar a todas as gerações. Por isso é tão importante que nesse momento a gente esteja reunida aqui como família. E como falei antes, nós então queremos falar sobre esse tema de louvar em todos os momentos ao nosso Deus. Por isso nós queremos convidar vocês para, juntamente também com a Vaninha e a banda Gênesis, que ontem à noite teve uma live, nós queremos juntamente com eles novamente cantar o hino Vem, esta é a hora da adoração. É a hora de louvar a Deus assim como nós estamos. Talvez alegres, talvez com o coração apertado ou preocupados, mas do jeito que estamos, o Senhor quer receber também a nossa adoração e o nosso louvor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem,
Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom que nós podemos estar reunidos em nossos cultos nos lares. Isso é fundamental para fortalecer nossa fé, nossa esperança, também nestes tempos de isolamento. Vamos nos lembrar sempre disto, que a igreja não se restringe ao templo. Aliás, a igreja não é o templo. O templo é o local onde a igreja se reúne para o seu culto, para adorar a Deus. Igreja são homens e mulheres que creem em Jesus Cristo e o confessam como Senhor e Salvador. Portanto, a igreja ela está onde nós, que amamos Jesus, estamos. Ela também está em nossos lares, pois nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amados, a palavra que eu quero compartilhar nesta noite é um convite para que nós continuemos louvando o Senhor, mesmo em dias difíceis. Talvez esse tempo de crise que nós estamos experimentando seja também uma época para provar nossa fé e esperança cristã e para que nós possamos nos dar por conta como está a nossa confiança no Senhor. Será que até então, antes de iniciar essa crise, nossa confiança não estava por demais sustentada em nossas capacidades, em nossas tecnologias e ciência ou em nosso dinheiro? E de repente acontece uma crise, um vírus que nos mostra a nossa fragilidade. Isso tudo também precisa nos ensinar alguma coisa, que nós somos tão pequenos e limitados e precisamos sempre depender do Senhor. Ele é a nossa única esperança. Mas por que louvar a Deus? Existe razão para louvar a Deus diante de tanta crise, diante de tantas situações de sofrimento como nós vemos ao nosso redor? Pois bem, vamos olhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você hoje a abrir sua Bíblia em mais textos. Através destes textos, eu quero trazer aqui teríamos muitas outras razões, mas eu quero compartilhar 3 razões pelas quais nós podemos e devemos continuar louvando a Deus. Primeira razão é que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Veja, escute o que diz a palavra de Efésios, no capítulo 1, os versículos 5 e 6. Se você quiser também abrir sua Bíblia, abra em Efésios, capítulo 1, os versículos 5 e 6. Eu vou convidar então a Lilian para fazer a leitura desta passagem bíblica. Então, Efésios 1, 5 e 6 nos dizem o seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, olha só, a igreja, homens e mulheres chamados por Deus para fazer parte do povo de Deus, foram criados para o louvor da glória de Deus. Criados, chamados para ser um povo que manifesta gratidão, honra, adoração, louvor. E não importa a época, o texto bíblico onde Paulo escreve para a igreja de Éfeso diz que há uma razão que está acima de tudo e acima de todas as coisas. Deus nos chamou em nossa situação de pecado, em nossa situação de homens e mulheres destituídos, afastados da presença gloriosa do Senhor, mas no amado, em Jesus, Deus nos chamou para junto dele. Queridos, não há razão maior para continuarmos louvando a Deus do que esta, sabendo que nós somos resgatados de uma situação para a qual não existia solução. Que situação é essa? Vamos relembrar o que diz a palavra de Deus sobre a real situação do ser humano. Esse é o verdadeiro quadro. A Bíblia nos narra, nos revela a verdadeira situação da humanidade.
Desde o início da história de Deus com os seres humanos, nós sabemos que por uma decisão errada, o ser humano se rebelou contra Deus, desconfiou de Deus. Como assim o ser humano desconfiou? Ora, Adão e Eva, quando criados, foram colocados num lugar maravilhoso, o Jardim do Éden, onde tinham plena, completa comunhão com Deus, onde não existia sofrimento, onde não existia vírus, onde não existia doença, não existia morte. Deus estava sempre junto com o ser humano. No entanto, Deus não poderia obrigar o ser humano a amar o Senhor, porque amor não é obrigação, amor é decisão. E era essa a intenção de Deus, que Adão e Eva viessem a amar o Senhor por uma decisão em seu coração. Por isso, Deus colocou também uma outra possibilidade para eles. Havia uma árvore no jardim cujo fruto daria o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: não comam do fruto desta árvore. Porque o bem eles já conheciam, eles estavam sempre com Deus, mas não conheciam o outro lado da moeda. Não se sabe quanto tempo Adão e Eva conviveram naquela comunhão preciosa com o Senhor. O que sabemos é que num determinado momento, seduzidos que foram pela serpente, eles comeram daquele fruto, desobedeceram a Deus, desconfiaram do Senhor, e com isso entrou o pecado, porque o pecado é justamente essa rebeldia contra Deus, essa decisão de não confiar em Deus, de não amar o Senhor. E esse pecado agora faz parte de toda a humanidade. E por causa do pecado vem o sofrimento, veio a morte que nos separa de Deus, mas Deus continua a nos amar. E desde então ele preparou já um plano de resgate da humanidade por meio de seu Filho, o amado, Jesus Cristo, que veio ao mundo sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecados, justamente para trazer para perto de Deus os que estavam no pecado, os que estão escravos do pecado. Por meio da fé em Jesus, confiando na obra de Jesus, nós somos resgatados. Fazemos então agora parte da igreja, o povo de Deus. E este povo de Deus é que é chamado, de acordo com Paulo, na carta aos Efésios, para adorar, para louvar o Senhor, que nos chamou para junto dele por meio de Jesus. Mas veja, já no Antigo Testamento, há uma palavra bíblica também que motiva todos os seres humanos a louvar o Senhor. Porque nós podemos, mesmo em meio ao pecado, ainda contemplar na criação tudo o que Deus fez. Vamos ouvir o Salmo 150, o versículo 6. Essa palavra já bem conhecida diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Esse é o grande propósito de Deus, que toda a humanidade louve o nome do Senhor. Mas especificamente nós cristãos, conforme a palavra de Efésios, somos este povo que vai continuar louvando em dias bonitos, dias de bem, dias de paz, mas também, e aí é o grande exercício da fé, é o grande exercício da esperança cristã, que a gente não deixe de louvar o Senhor também nos dias difíceis, nos dias de pandemia, porque nós reconhecemos quem somos. Somos o povo do Senhor. Então essa é a primeira razão. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Uma segunda razão, de acordo com muitos salmos, principalmente os salmos, nos fazem lembrar que a grandiosidade do poder de Deus está revelada na criação. E assim como a gente se admira quando contempla uma obra de arte, talvez quando a gente assiste uma apresentação artística bem elaborada, bem preparada, nós nos admiramos da beleza de tudo que foi feito, realizado. Nós nos admiramos de uma boa música. Os salmos nos fazem perceber que a grandiosidade do grande artista deste mundo está presente na criação. Tudo que Deus criou revela o Senhor. Então, diante da criação de Deus,
nós somos chamados também a louvar o Senhor, a admirar esta obra de arte tão linda que é a criação do Senhor. Veja o que diz o Salmo 8, primeiro versículo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. É isso aí. Contemplando os céus, o autor do Salmo 8, ele manifesta louvor, reconhecendo quão grande é o nosso Deus. E não apenas o que Deus criou é tão grande e maravilhoso que nos leva a louvar. Você não consegue se admirar diante de um pôr do sol, diante da beleza de uma cachoeira, diante da beleza das montanhas, diante de tantos outros elementos da criação de Deus. O nosso coração, naquele momento de contemplação, louva o Senhor. Mas também louvamos a Deus quando nós nos lembramos daquilo que Ele fez em nossa história. Assim, por exemplo, o salmista, no capítulo 9, versículo 1, recordando o que Deus havia realizado, ele expressa o seu louvor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Exatamente. Vou contar, vou recordar as maravilhas que Deus fez na história. Ali o salmista está lembrando das maravilhas do agir de Deus na história do povo de Israel. No transcorrer daquela história, o povo pôde perceber a mão do Senhor conduzindo, libertando, fortalecendo nos momentos mais críticos, às vezes também exercendo juiz para trazer o povo de volta à presença do Senhor. Ao olhar para essa história, o salmista reconhece como Deus agiu. Queridos e queridas, vamos olhar também para a nossa história. Vamos recordar os feitos de Deus em nossos dias. Como nós oramos em alguns momentos difíceis da nossa jornada e percebemos que de alguma maneira Deus sustentou, guardou, fortaleceu. Como nós clamamos ao Senhor e Ele pôs sobre nossa história, sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas famílias, a sua mão e nos ajudou nestes momentos difíceis que estávamos vivendo. Olhe para a sua história, relembre o que Deus já fez e com isso o nosso coração ele é motivado a louvar o Senhor. Portanto, temos aí dois motivos pelos quais nós somos chamados a louvar. Primeiro, porque Deus nos chamou como povo dele para o louvor da sua glória. Segundo, porque nós podemos perceber a grandiosidade da criação de Deus e da sua obra, do seu agir em nossa vida. Assim também expressa, por exemplo, o povo de Deus remindo na presença do Senhor. Esse louvor, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, nos antecipa algo daquilo que vai acontecer na eternidade. Também lá os remidos do Senhor vão expressar louvor ao Deus eterno, único, poderoso, o Senhor da história, conforme lemos em Apocalipse, no capítulo 15, versículo 3. Olha ali, no último livro da Bíblia, Apocalipse 15, 3, que a Lilian vai ler para nós. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. É isso aí, queridos. Amém. Grandes, louváveis são as obras do Senhor, justos são todos os seus decretos. E os remidos, nesse livro de Apocalipse, vamos nos lembrar, já está antecipando, está nos mostrando algo que ainda vai acontecer. E os remidos vão estar bendizendo o Senhor por tudo que o Senhor fez, realizou na criação e na história do seu povo. Então nós também somos chamados, mesmo em tempo de crise, mesmo nesses tempos difíceis que você, nós
e tanta gente estamos vivendo, somos chamados a continuar louvando e adorando ao Senhor. E por fim, uma terceira razão ainda que eu quero compartilhar hoje. Na minha opinião, louvar é um antídoto contra a reclamação e a murmuração. Somos pessoas que muito facilmente reclamamos e murmuramos. E talvez diante de toda essa situação que o Brasil e outras nações estão vivendo, nós teríamos 1001 razões para reclamar, para murmurar. Mas quando nós reclamamos e murmuramos, o que muda? Melhora? Ficamos mais contentes? Conseguimos trazer mais brilho para dentro do nosso lar? Ou pelo contrário? Diante da reclamação, da murmuração, nós nos sentimos cada vez mais angustiados. O clima no lar entre a família vai se deteriorando. E esquecemos aqueles 2 motivos anteriores que eu citei, que nós somos chamados a louvar a Deus porque somos o povo dele, criados para o louvor da glória do Senhor, e nós louvamos a Deus porque olhamos para a sua criação, contemplamos as maravilhas da obra de Deus e nos lembramos de como ele agiu em nossa própria história. Quando murmuramos, esquecemos disso. Então, louvar, queridos e queridas, é um antídoto, é um remédio. Se eu quero reclamar, se o meu coração está querendo murmurar, eu me lembro disso. Deixo de murmurar, vou louvar, vou entoar um cântico, palavras que engrandeçam esse Deus, que fazem me lembrar o que Deus já fez na minha vida. Vou entoar cânticos que resgatam passagens bíblicas. Lembra que nós já falamos sobre isso num dos nossos cultos nos lares? Do que nós devemos nos lembrar? Das palavras de Deus para nós, das palavras de Deus para a minha vida, para a sua vida. E podemos fazer isso cantando essas palavras. Existem muitos hinos que são textos bíblicos musicados, cantados. Então nós podemos trazer esses cânticos, essas músicas para os nossos lábios nos momentos em que pensamos em reclamar e murmurar. Tem uma palavra que eu gosto muito, que você também deve conhecer, que é o Salmo 103, os versículos 1 e 2, que nos trazem justamente uma orientação nesse sentido. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É isso aí. Irmãos, que neste domingo, nessa semana que nós temos pela frente, mesmo com tantas notícias de pandemia, infelizmente, com tantas pessoas perdendo a vida, também notícias de crise e as situações às vezes difíceis que a gente vive particularmente em nosso lar, não deixemos de louvar o Senhor, porque nós somos o povo dele chamado para o louvor da glória, porque nós contemplamos a criação e reconhecemos tudo que Deus fez em nossa vida, e porque nós somos o povo de Deus que bendiz o Senhor e não murmura, não reclama, mas engrandece. E se às vezes o coração quer reclamar e murmurar, faça uma troca. Ao invés de reclamar e murmurar, comece a entoar cânticos. Louve o Senhor com os teus lábios, com o teu coração. Nós queremos orar e pedir que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da história, o Deus que nos resgatou em Cristo Jesus, nos dê forças para viver e viver sempre com esta alegria que não depende do mundo. E com isso nós podemos continuar louvando ao Senhor. Então, junto em sua casa, com a sua família, convido você para este momento agora de oração. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós queremos te engrandecer, te agradecer, continuar louvando ao único e verdadeiro Deus, mesmo diante de tantas situações difíceis. E perdoa-nos, ó Deus, se às vezes, diante da crise, diante de notícias tão ruins que nós temos escutado no noticiário, o nosso coração tem se esquecido de louvar, o nosso coração tem murmurado, reclamado,
Ajuda-nos, ó Deus, a vencer essa vontade de reclamar. Isso é tão próprio do ser humano, mas nós somos o teu povo e podemos fazer diferente. Podemos louvar o nome do Senhor mesmo nas horas mais pesadas. Essa é também a experiência de tantos homens e mulheres de Deus retratados na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. E como igreja de Jesus, também nesse tempo difícil, nós queremos continuar a fazer isso, louvar e adorar. Mas nos ajude, Senhor. Nos ajude em nossas lutas. Olhe agora para cada pessoa que está participando do culto nos lares, para cada família reunida em torno da tua palavra, Senhor. Tu sabes o que estão enfrentando, suas lutas e dificuldades. E eu peço em nome de Jesus, põe agora a tua mão poderosa sobre essas pessoas. Anima, fortalece, ajude-as a perceber que nunca estão sozinhas, porque o Senhor da eternidade, o Deus Todo-Poderoso, está conosco aqui e agora também e quer nos ajudar em nossa jornada. E que tudo isso, Senhor, nos conduza ao louvor da sua glória, a te bendizer, Senhor, por todos os teus feitos e por todos os teus benefícios. Sim, Senhor, esteja conosco, esteja em cada lar, abençoa cada família, abençoa nossas cidades, abençoa o nosso país, Senhor. É o que nós oramos e pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador. Amém. 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 E falando em louvor, a Bíblia nos fala que dos lábios dos pequeninos, das criancinhas de colo, tem perfeito louvor. As crianças louvam a Deus de fato de coração. Nós temos um coral, Pequenos Adoradores, que iniciou os ensaios no mês de março e não teve muitos ensaios. Já na metade ali, quando pararam as aulas e tudo mais, nós tivemos que cessar os ensaios. Mas nós continuamos mandando algumas músicas para ensaiar em casa e fizemos um desafio. O desafio delas ensaiarem a música Descansarei, e cada mamãe, papai, família filmou então essa criança mandando a música e nós tentamos editar da melhor maneira para colocar também agora aqui a música que eles ensaiaram e cantaram também de todo o coração. Nem todas as crianças quiseram, porque se sentiram meio tímidas de ficar diante de uma câmera sendo filmadas. Mas as que fizeram, então nós queremos agora apresentar também nesse final de culto, né, o Coral Pequenos Adoradores. Eu agradeço todas as crianças que têm participado e quando voltarmos, se mais crianças quiserem participar, podem estar conosco lá na Gabiroba todas as quartas-feiras às 5h30 da tarde. Agradecer ao Rafael, né? E quero agradecer, sim, eu ia falar disso, né? Agradecer ao Rafael Herbst, que editou para nós e fez um vídeo bem legal que vale a pena vocês louvarem a Deus com as crianças, com esse hino Descansarei. É um hino muito especial, porque em meio a tudo isso, nos ajuda a olhar para Deus e, apesar de tudo, descansar no nosso Deus, que ainda está no controle de todas as coisas e que com certeza tem cuidado de nós e tem nos ajudado em todos os momentos. Então, nós ficamos aí com esse hino, encerramos esse momento de culto. Por isso, eu também quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus assim os abençoe, os guarde, os oriente, os ajude a louvar a Ele em todos os momentos e os leve sempre no caminho da fé e da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, cantem o hino junto e tenham uma ótima e abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria, assim como Ele nos concede também a sua sabedoria. Amém. Amém. Boa noite. Abre-me com tuas mãos.
Minha